da tribuna. Esperar aqui. Com a palavra, a vereadora Rose Frigerio. Bom dia, colegas, né? Bom dia quem nos acompanha aqui presencialmente, em casa, pelas redes também. Eu não poderia deixar de falar neste momento aqui dessa situação que ainda, e espero que por muito tempo, seja debatida nas escolas, que é a questão que aconteceu na última terça-feira, uma semana hoje, com a professora Thaís de Oliveira, que estava na escola João Desorze, uma escola que eu trabalhei em 2021 e que eu tenho muito carinho por aquela escola. Eu acho que esse debate não é também por acaso que no meu último grande expediente, que foi no dia 21 de março, eu falei sobre esse tema da segurança, porque é assim que eu prefiro chamar, segurança nas escolas. E naquele dia, era o dia que estávamos relembrando 7 anos do assassinato, que foi encontrada a menina, né, Nayara, chegando da escola, foi sequestrada, depois assassinada, estuprada, assassinada, enfim. E eu pedia para o Poder Público Municipal, naquele dia, ações relativas à segurança nas escolas. E, de lá para cá, não faz nem 3 semanas, aconteceram muitas coisas que vêm ao encontro daquela minha fala naquele dia. E que, infelizmente, eu vou ter que reforçar aqui novamente. Primeiro, eu quero dizer que eu entrei em contato com as 2 escolas que a professora Thaís trabalha, estava trabalhando na João Desorze, mas ela lotada no Hilda Barazete, uma escola cuja comunidade inteira ficou muito preocupada, enfim, com aquela situação específica da professora. Eu estive lá na quinta-feira e as crianças ainda estavam perguntando como estava a prof, o que aconteceu, o que não aconteceu. Ficou muito comovida aquela comunidade também. Fui lá prestar o apoio, não só do meu gabinete, mas, inclusive, dizendo que a Câmara de Vereadores é um espaço que precisa ouvir as direções, precisa ouvir a comunidade escolar e que nós precisamos fazer esse debate. Também prestei solidariedade ao pai, né, aos familiares da professora, minha colega. Então, eu acho que este é o momento. Solicitei à secretária da Educação atendimento psicológico com bastante tempo, não apenas uma visita à professora ou às escolas, porque nós precisamos dar um suporte bastante grande a essa professora. Todo mundo sabe, além da questão física, que fez sua médica dizer que ela renasceu, porque foi grave, foram graves os ferimentos, a questão emocional vai ser muito maior. Eu não sei quanto tempo ela vai se recuperar para ter coragem ainda de voltar para uma sala de aula. Então, aqui, em nome da professora Thaís de Oliveira, é a minha fala hoje. Mas eu não posso dizer que não é só o Hilda e não é só o João Desorze que está comovido e preocupado com esta situação. Todas as escolas, todas as direções estão correndo esse risco. Como eu falei, eu não vou entrar aqui em detalhe aqueles adolescentes, porque isso não seria nem ético e nem prudente, mas uma coisa eu garanto, não eram situações cujo pai, cuja mãe, cuja família era permissiva no sentido de não dar limites. Pelo contrário, talvez o limite, muitas vezes, da própria
dificuldade que tem nesses espaços, muitas vezes a violência, as agressões por familiares pode gerar isso maior ainda numa escola. Mas esse tipo de aluno, esse tipo de estudante, ele está em todas as escolas. Não era um estudante com histórico, não era um estudante muito diferente do que aqueles estudantes que a gente manda sentar, e que às vezes senta, às vezes não senta, às vezes responde para a professora. Isto, o que eu quero dizer? Eu não quero amenizar a responsabilidade desses estudantes. Eu quero chamar a atenção que esse tipo de estudante nós temos em todas as escolas, e não só públicas. Muitas escolas privadas também têm. O que significa que todos os educadores, as educadoras podem estar correndo esse risco. Então, isto nós precisamos chamar a atenção. Nós precisamos dizer que quando o termo pedagogia foi criado lá na Grécia Antiga, era diferente o que o educador ou uma educadora fazia. Não era que nem agora, que uma professora tem 12, 10, 8 turmas diferentes para trabalhar durante uma semana, que às vezes tem 3 componentes. Eu tinha 3 componentes escolar muitas vezes, história, geografia, muitas vezes ensino religioso, diferentes. Turmas que são de 30 alunos, mas que a professora vai aceitando um a mais, vai aceitando outro, e daqui a pouco está com quase 40. Essa é a realidade das escolas. Então, como disse a minha amiga aqui, no artigo do Pioneiro de sexta-feira, a Cláudia Cristina Fink, também é professora, ela botou que esta facada é uma agressão, mas que cada vez que a sociedade se coloca contra as professoras, eu não sei se alguém lembra ou conhece, não foi da minha época de jovem, mas antigamente a professora, o padre, eram as pessoas mais valorizadas na sociedade. Hoje, o que as professoras são? Que estão lá, uma grita muito, ou a outra não tem domínio de classe, uma dá muito tema, a outra não dá tema, uma dá prova, outra não dá prova, é o tempo inteiro sendo bombardeado. Aqui na Câmara de Vereadores, eu ouço toda hora assim, a questão ambiental eu já ouvi, a Codeca tem dificuldade de separar o lixo, né, e tal, porque não se ensina mais educação ambiental nas escolas. As escolas têm que trabalhar com isso. Tudo é responsabilidade das escolas, de nós, dos professores e das professoras. E hoje, e sempre foi assim, a sala de aula não é só um lugar de ensinar aquela lista de conteúdos. Não, a gente está ali, e quem já entrou numa sala de aula, e mesmo quem não entrou, e que tem algum conhecido que confia, pergunta como que é uma sala de aula. Comigo já aconteceu N vezes, de eu estar falando algum assunto lá da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e uma aluna me dizer, prof, eu estava aqui pensando, na pandemia eu fui abusada pelo meu padrasto. Aí tu vai fazer o quê? Isso tu resolve lá fora, da porta da escola para fora, não é problema meu, aqui eu vou dar a Revolução Francesa. Não existe isso. A gente é responsável também por isso. Não é só a família que educa. Quando eu estou numa parada de ônibus, eu vejo uma ação violenta, por exemplo, eu estou sendo educada. Eu posso educar com ação e eu posso educar com omissão. Quando uma situação toda de agressão, de bullying, de seja o que for, não acontece, uma intervenção, a gente vai ser acusada de estarmos deixando passar isso. Então, as professoras estão sobrecarregadas, com seus direitos cada vez mais sendo cortados. Ninguém mais quer ser professora. Algum tempo atrás, eu dizia assim, 2, 3, 4 meses. Não vai mais ser professora. A gente só está perdendo direitos, não tem mais, não consegue mais aposentar, tem isso, tem aquilo. Agora eu vou dizer, não vai mais ter professora por isso e pelo medo que está nas escolas. Pela questão da saúde mental. E não é só das professoras. Esses meninos fizeram numa professora, esses jovens.
Mas poderiam ter feito no colega. A gente já teve, eu já intervi para separar estudantes brigando. E vou dizer mais, não adianta só a área de segurança. Eu concordo, a área de segurança é fundamental nesta carta que nós elaboramos, que mais uma vez... líder para a bancada do PT. Que mais uma vez eu vou mostrar aqui, pede segurança, pede guarda, patrulha escolar, pede. Mas não é só. Detector de metal, gente, se alguém quer fazer alguma coisa, dá uma paulada numa professora, pega um lápis, uma caneta, pode machucar um colega. Tem tesoura, ou também não vai mais permitir tesoura. Ontem eu estava, mas enquanto ele está usando, pode deixar na escola, mas ele vai usar. Ontem eu estava comentando, a Isa, minha estagiária, ali comentou que numa situação uma pessoa botou aqui a tesourinha, no pescoço de um colega. Só não apertou, mas tesoura. Então, o que nós precisamos, gente? E não é a escola que está violenta, é a sociedade que está despriorizando o debate da segurança, da não violência, e não é só com punição. São vários outros mecanismos. Depois eu continuo sua parte, vereadora Estela. Muito obrigada, vereadora Rose. Que bom falar ainda sobre esse tema, é muito necessário. Eu quero trazer, já que a gente tratou de pessoas da família, uma fala de 2023, dita por Eduardo Bolsonaro, então deputado, comparando professores a traficantes de drogas. Então, eu acho que isso mostra há quanto tempo a gente tem pessoas, inclusive no ambiente político, trabalhando em prol da desvalorização, da violência contra os professores e professoras. E, de fato, quando eu entrei no magistério, eu entrei numa turma de 40. Agora, a gente vai olhar lá, as turmas de magistério, elas estão com 9, 10, 7 estudantes, e são falas e coisas como essa que estão acontecendo há muito tempo no nosso país, que vão fazendo, inclusive, a comunidade escolar entender que pode sim ser violenta com os professores, que pode sim coagir professores para que eles ajam de determinada forma. A gente está passando por um momento onde a gente tem pais ausentes, professores sobrecarregados, as comunidades virtuais, que muitas vezes os jovens, crianças e adolescentes estão envolvidas, que incentivam o ódio e a violência. E a gente tem uma lei lá de 2019, a Lei 13.935, que trata sobre a presença de psicólogos e assistentes sociais dentro da escola. Essa lei ela é muito cara para mim, foi o primeiro projeto de lei que eu apresentei em 2021 nesta casa, para que a gente tivesse a implementação, a regulamentação desta lei, porque é essencial a gente ter esse acompanhamento, porque as coisas elas não acontecem por acaso, elas não acontecem do nada. Então, a gente tem uma lei federal que já indica essa necessidade e a gente precisa urgentemente da regulamentação para que a gente tenha profissionais, assistentes sociais e psicólogos acompanhando a comunidade escolar, acompanhando os pais, os professores, os estudantes, para que a gente consiga, sim, ver formas de resolver efetivamente, não apenas com punição. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela. Esta carta, que eu tenho tanto apego a ela, porque ela não é minha. Foi uma reunião que nós chamamos aqui em 2023 e que foi elaborada por várias entidades escolares, todas as entidades que envolvem a comunidade escolar. Ela tem 3 folhas, 2 folhas e meia, só de propostas. Porque enquanto a gente não pensar que a comunidade escolar precisa de um conjunto de medidas de várias áreas para resolver o problema da segurança, nós não vamos resolver. Enquanto nós temos famílias ou a sociedade botando responsabilidade nas professoras e nos professores de tudo que acontece, a professora não vai ser respeitada e vai dar direito a essas crianças e adolescentes fazerem isso. 2021
foi o pior ano profissional da minha vida. Porque a gente tinha aula na pandemia, algumas presenciais, algumas online e algumas tinha que mandar material para casa de 10, 12, 15 folhas. Eu tinha 2 matérias para 4 turmas diferentes. Então, era professora de História e Geografia para 6º, 7º, 8º e 9º, lá no Diamantino, lá no Mário Quintana. 8 currículos, 8 coisas diferentes. Sabe o que diziam das professoras? As professoras não querem voltar para a sala de aula porque tá bom ficar em casa. 2020 foi um inferno também, que nós íamos toda semana, tinha que separar as folhas. Não, todas as professoras correram risco. Foram os 2 anos, inclusive, que nós tivemos os avanços todos congelados por uma lei federal do governo Bolsonaro, que parece que aquele ano tu não trabalhou. Quando eu juro, duvido que teve ano pior para as professoras e para os professores do que 2020 e 2021. Aí a gente perdeu aquilo, não conta mais nada, aqueles 2 anos. É como se não tivesse feito nada para triênios e essa série de coisas. Então, eu acho que está na hora da sociedade, sim, fazer esse debate. Está na hora da gente enxergar a escola como um espaço da sociedade. Ela não é uma coisa fora da sociedade. E agora, eu também queria colocar, ainda falando nesta questão da violência ou da segurança nas escolas, não é só na escola, é no entorno. A gente cansa de ver. Professora vai ter briga ali na saída. A gangue do Cidade Nova vai se encontrar com a gangue do Cidade Industrial, não se mete. Eu digo, mas meu Deus, aí que a gente tem que se meter, porque se a gente não tem uma patrulha escolar, e não é porque a patrulha escolar ou a guarda municipal não faz seu trabalho. Pelo contrário, assim como nós, professoras, assim como a maioria dos servidores públicos, faz muito além do que precisaria fazer. Acontece que não tem efetivo, não tem gente para fazer tudo isso. Quantas vezes a gente já falou que o poder público municipal precisa nomear guardas, precisa nomear professores, precisa nomear agentes de saúde, na área da saúde. Nós precisamos de pessoas para atender a sociedade. Agora, falando aqui de novo da segurança, eu tinha comentado com a secretária, quando eu fui falar daquela agressão que uma mãe fez à escola ali no Jadelino Ramos, em fevereiro, e eu disse, secretária, eu fiz um estudo sobre os Estados Unidos, que, aliás, é o país que mais comete crime e que mais usou todas as medidas punitivas já para os crimes. E sabe a qual que deu mais certo lá? É uma caixinha colocada na escola, onde os estudantes que têm um ambiente escolar que ele se sente bem, ele vai lá denunciar o que ele está sabendo que vai acontecer na saída da escola ou na escola. Por incrível que pareça, pode ser anônimo, né? Porque as pessoas têm medo. Por incrível que pareça, quando aconteceu isso no João das Horas, o que saiu na imprensa? Eu não sei se é verdade, mas saiu na imprensa que muita gente, tanto do turno da manhã, como do turno da tarde, sabia dessa ameaça. Então, se tivesse uma caixinha, talvez, para colocar lá o que tu está sabendo, seria uma medida talvez mais eficaz do que qualquer outra. E mais, no dia seguinte encontraram 2 escolas com facas, não é por nada. É porque aí a guarda foi priorizada para fazer esse tipo de trabalho. Porque eu quero dizer para vocês, isso não deve ser tão incomum, criança com faca para a sala de aula. E, repito, em escola particular também acontece isso. Não é só nas escolas. A diferença é que nós, no município, chamamos a guarda, colocamos a imprensa, e as escolas privadas nem sempre fazem isso, nem sempre conseguem perceber isso. Mas também tem. Mas, para concluir, era isso que eu ia falar. Quando a gente fala de segurança, a gente fala do entorno da escola. A semana passada, eu e a vereadora Estela estivemos na escola Armindo Turra, conversamos também com a diretora da escola Vitório Rec II. Eu fui chamada também pela escola, agora até esqueci o nome, mas daqui a pouco me veio na cabeça, porque está sendo tirado o transporte escolar.
Em 2 dessas escolas, a SMED voltou atrás, graças a esse movimento, e reafirmou que vai ter. Mas tinha 5, 6 estudantes em cada uma dessas escolas que não poderiam mais ir com o transporte escolar. Agora eu vou pegar só o exemplo da Armindo Turra, quem conhece. Ou o estudante atravessa a BR, que é perigoso, ou ele vai pelo mato, muitas vezes de manhã cedo, fim de tarde, com serração, escuro, por mato alto, e pode acontecer qualquer coisa, como aconteceu com a menina Nayara. Então, quando a gente fala de segurança, a gente está falando de transporte escolar também. Tudo isso é um conjunto de medidas que precisa ser vista por nós, fazer esse debate amplo, mas também pelo Poder Executivo, começando por valorizar o papel dos educadores e da comunidade escolar. Obrigado, vereadora Rose Frigerio. E com a palavra, a vereadora Andressa